Hoje nós estamos na sexta aula e separei para hoje nós conversarmos sobre tarefas de mineração de dados relacionadas à identificação de associações. Ok? Que técnica é essa? Não é uma tarefa preditiva, mas é uma tarefa descritiva, onde nós vamos observar um conjunto de dados e buscar identificar associação entre eles. O caso mais clássico, pelo menos de histórias que se fala sobre esse assunto, né, é a tal conversa da relação entre cerveja e fraldas do supermercado Walmart, né? Honestamente, eu nem sei se é fato ou se são histórias de sala de aula. Eu nunca li um material original publicado por alguém do Walmart para dizer se aquilo ali é verdade ou não. Mas nós temos outras associações conhecidas e publicadas, como um exemplo, vou falar agora, de um outro supermercado, que é o supermercado Target, lá dos Estados Unidos. Basicamente, eu vou falar assim da técnica e vou falar assim formas de utilização, e nós vamos depois aqui abordar quais são as características dessa modelagem, quais são os indicadores que nós temos que compreender, interpretar, assim por diante. Assim, a técnica basicamente é observar um conjunto de transações, onde essas transações se caracterizam pela identificação de elementos, né? Deixa eu só receber o Daniel. O Daniel está nos ouvindo? Eu vou voltar só um pouquinho, o Daniel acabou de entrar. Esse assunto aqui é bastante atual para você, viu, Daniel? A gente discutiu hoje pela manhã a respeito de identificação de correlações de existências de produtos, tal. Depois a gente conversa um pouco mais fora do curso sobre como essa aula de hoje se enquadra, se encaixa nas atividades que a gente está realizando, tá? Eu vou voltar 30 segundinhos aqui, né? A atividade de hoje é estudar um tipo de tarefa de mineração de dados, que é a tarefa de associação. Identificação de associações. Não é uma tarefa preditiva, ela é descritiva. Isso quer dizer que, gravando, Ricardo, obrigado. Isso quer dizer que nós não vamos estudar casos novos. O modelo serve para descrever uma base de dados que é conhecida, e a ideia é extrair regras dessa base de dados e não predizer ocorrências futuras. Como assim? Imagine que você queira observar o perfil de compra dos seus clientes no supermercado. Então, você tem diversos itens que podem ser comprados e os clientes entram na loja e vão colocando aqueles itens no seu carrinho de supermercado, na sua cesta, né? Então, vai ter clientes que vão consumir alguns produtos alimentícios, bebidas, vão incluindo aquele dentro da sua cesta, e ao final nós temos algumas composições parecidas. A ideia é querer identificar assim, quais produtos aparecem de forma associada na maior parte das cestas dos clientes. Então, eu estava até falando um pouquinho antes, que era um caso clássico, mas eu não sei se é real, porque eu nunca li a notícia original. É a questão da identificação de uma regra pelo Walmart, onde um cliente, em geral, quando comprava fralda às sextas-feiras, ele também comprava cerveja, né? Isso não quer dizer que no futuro, nas próximas sextas-feiras, quem comprasse fralda também compraria cerveja. Mas essa regra era forte ao dizer que, das observações passadas, isso acontecia com muita frequência, tá? Isso serve para você identificar perfil de comportamento, ok?
conjunto de associações e, a partir disso, estabelecer estratégias de abordagem. Quando eu indico que alguém compra cerveja e fralda na sexta-feira, eu não vou dizer que na próxima eles também comprarão. Mas, já que eu estou conseguindo observar essa associação, na próxima sexta-feira eu vou colocar esses produtos próximos um do outro. Ou então, aproveitar que isso já existe, essa predisposição, né, isso já ocorreu, eu posso então elaborar campanhas, promoções, para que não se venda só a fralda. Eu junto os dois produtos no mesmo pacote, numa mesma promoção, e é possível que eu consiga potencializar essa venda. Ok? Então, essa é a ideia da cesta de produtos. Há um caso, esse aí eu já li, um livro que registra esse acontecimento relacionado a Target, e um cliente começou a receber, ele é um cliente antigo da Target, e é comum receber no e-mail promoções de produtos. E ele estava acostumado a receber os produtos muito parecidos com o consumo dele, né, de carne, cerveja, por exemplo. Não lembro exatamente qual eram os produtos que ele recebia. E de repente um dia ele recebeu oferta para produtos de cuidados com o corpo, mas voltados para gestantes. E aquilo ali deixou ele, o Poder do Hábito, isso mesmo, Daniel. Exatamente esse livro, o Poder do Hábito. E aí ele achou estranho, né? Como assim? Vão me oferecer, fazem oferta para mim de produtos para cuidar do corpo, né? De gestante, ainda por cima. Então ele mandou uma carta para Target, um pouco furioso, né? Mas que história era aquela de estar mandando esse tipo de sugestão para ele? Mas algumas semanas se passaram e ele teve a notícia que ia ser avô, porque a filha dele estava gestante. E usava o mesmo cartão de fidelização junto à Target. A Target tinha percebido, então, um perfil de compra muito parecido com pessoas gestantes e mandou para ele. Depois ele se desculpou com a Target, que a Target estava certa. A aplicação disso ela pode ser feita em várias situações. Comércio eletrônico na internet é o que mais se tem. Você vai entrar, faz uma pesquisa no Google por algum produto, o cara, logo em seguida você começa a acessar alguns sites, já vem algumas ofertas para você ali de produtos que você procurou e produtos parecidos com o que você procurou. Você vai fazer uma compra de um livro na Amazon, você escolheu o livro, antes de fechar a compra já aparece, olha, pessoas que compraram esse mesmo livro que você também compraram esse daqui, esse outro, esse outro. E a gente se surpreende, muitas vezes, quão preciso é essa indicação. Né? Da onde que ele tirou aquilo ali? Poderia ser feito de forma determinística, isso é, alguém cadastrar uma promoção. Toda vez que tentarem comprar o livro de mineração de dados com aplicações em R, que é o que a gente conhece, né, que a gente indicou, ofereça também esse livro aqui sobre Big Data. Pode ser determinístico, poderia ser. Mas há técnicas mais avançadas, que é essa que eu estou falando de identificação de associação, que eu posso não perguntar para as minhas regras, lá vem cá, qual é o perfil de compra que está associado à compra desse livro? E ele pode me mostrar qual é a combinação mais recorrente. Né? Então, essa é a ideia, a motivação dessa regra de associação, identificação de regras que nos dão suporte à criação de estratégias. Tudo bem? Está tranquilo para vocês esse conceito? O objetivo da mineração de dados? Dá um okzinho, por favor, só para a gente poder dar o próximo passo. A ideia, então, eu vou, nesses próximos passos aqui, falar sobre a técnica. Né? E eu acho que hoje a gente vai um pouquinho mais cedo para a parte prática. Tá? A parte da teoria é um pouco mais rápida, a gente pode adiantar para ir para a parte de codificação. Eu vou descer aqui um pouquinho nas apresentações, só localizar aqui o próximo slide. As bases de dados que nós vamos estudar para fazer associações, elas geralmente elas não estarão prontas. No mundo real,
Se eu quiser saber aqui quais são os produtos consumidos por um cliente numa compra no supermercado, eu vou enxergar isso provavelmente lá no meu sistema transacional, onde vai ter uma tabela com os itens da compra, e cada item da compra vai ser uma linha na sua tabela. Compra de número 123, o item 1 é produto A, na linha 2, o produto B, o C, o D, eventualmente a quantidade ali associada. Eu sei que essas informações elas vêm linha por linha, indicando, né, isso aí em relação a uma modelagem de N para N, né, normalmente. Então, eu tenho lá essas diversas linhas. Para o estudo de associações, eu tenho que, para induzir o aprendizado desses modelos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é modificar a forma como eu visualizo os dados. Em vez, então, de ter a cada linha um produto que foi consumido, eu tenho que preparar minha base de dados de forma diferente. O que está representado aqui na letra B, exemplo B desse slide, é o seguinte: estou observando 7 transações lá numa mercearia. Imagina que é uma mercearia, eu estou olhando 7 compras de cliente. Então, a coluna TM é, né, a transação 1, transação 2, transação 3, até a transação 7. Tem 7 compras. Do lado esquerdo aqui, está de forma descritiva a observação dessas transações. A transação 1, o cliente comprou o produto 1 e o produto 3. Na transação 2, ele comprou o produto 1, 2 e 3. Na transação 3, o cara comprou apenas um produto, e foi o 1. O 4, produto 1, 3 e 4, e assim por diante. Dessa descrição aqui, está aqui em cada linha, separado por vírgulas mesmo, mostrando a sequência de itens que foram adquiridos, como se fosse um campo multivalorado. Tá? Esquece um pouquinho do paradigma relacional, né? Onde eu vou poder fazer isso em várias linhas. Aqui está numa única linha, separando por vírgula a ocorrência, o levantamento dessas transações. Para a minha máquina aqui, ela vai enxergar de maneira matricial. Eu vou enxergar se tem 4 produtos envolvidos nessa observação, né? Aqui variou então de produto 1 até o produto 4. Eu preciso então criar as colunas 1, 2, 3 e 4 e simplesmente fazer uma marcação binária. Onde o cliente comprou, eu ponho 1, onde ele não comprou, eu coloco 0. Então, olha aqui, a transação 1, o cliente comprou o produto 1 e o produto 3. Como é que fica a representação matricial dele? Na coluna I1 fica o número 1, indicando positivo, ele tem. Coluna 2, ele não comprou, então preencho com 0. Coluna 3, 1 novamente. Coluna 4, 0. É uma representação matricial dessas informações que eu tenho aqui. Não se preocupe, isso aqui, essa parte de preparação de dados, não é muito foco hoje de abordar como se faz isso, mas vocês vão ver como é que isso daqui se comporta. Se não se considera a repetição dos itens, então você vai ter que fazer um distint mesmo. É porque na verdade, eu quero saber, não quantificar quanto ele comprou. Essas associações aqui servem para eu verificar apenas a ocorrência dos diversos tipos de produto na cesta. Então, se eu comprei aqui 2 vezes o produto 1, é para, na minha preparação de dados, deixar aqui simplesmente com uma vez essa ocorrência. Então, na hora de modelar, nós temos que fazer essa limpeza na base de dados, fazer um distint, né? E aqui transformar nessa visão matricial. Na hora que for para a codificação, vocês vão perceber que, assim, em termos de codificação, é bem simples isso daqui. O mais importante é entender aqui que ele precisa ter a informação dessa forma. Então, cada transação ficará numa única linha, tá certo? E cada coluna daquela linha representa a posse ou a ausência de posse de um determinado produto. Aqui o conceito é muito mesmo cesta de compras, mas se eu for falar aqui no ramo da telefonia,
Eu posso estar vendo qual é o perfil de consumo dos meus clientes. E posso ter vários tipos de produtos na área de telefonia, de venda de serviços de dados, de voz e assim por diante. Então, eu faço uma combinação para cada cliente, quais são os produtos que ele consome, né? E aí eu vou ver depois se tem alguma relação, quem adquire pacotes de internet de 5 gigas e tem um pacote de minutos de 300 minutos, também adquire pacote para ligações interurbanas, por exemplo. Na indústria bancária, eu posso enxergar depois, eu pego para cada cliente, mostro quais são os produtos que ele tem. Tem o seguro de vida, tem o seguro do carro, tem o seguro residencial. E vai ter outras coisas, conta corrente, cheque especial. Tá. Eu faço isso daqui para todos os clientes que eu tenho. Posso conseguir identificar alguma correlação em toda vez que alguém tem seguro de residência e seguro de carro, também tem seguro de vida, por exemplo. Certo? Então, isso serve, entre outras coisas, Daniel, sobre o que a gente viu hoje, de identificar qual que é a melhor oferta para o meu cliente. É uma coisa que a gente vem discutindo. Uma coisa é estudar a propensão de aquisição de um produto por um cliente. Outra coisa eu posso ser propenso a adquirir diversos produtos. Mas naquele momento, qual é o melhor produto para o cliente, do ponto de vista do cliente? Então, essa é uma das técnicas que nós podemos usar para observar, então, pessoas que têm um comportamento parecido, e aí a gente avalia, poxa, você tem um comportamento muito parecido com esse conjunto de clientes, mas você não tem, está faltando um produto só aqui para você ficar igual a eles. Então, provavelmente, essa seja a melhor oferta para aquele cliente. Isso é uma suposição, tá? Isso vai depender dos resultados que a gente encontrar nas regras, que é o que a gente vai ver hoje. Então, primeira coisa é base de dados, nesse formato aqui. Tenho que chegar em um formato matricial, onde cada linha é uma transação, é uma observação, e as colunas são os itens que eu quero avaliar. E aí a gente roda um algoritmo que vai verificar essas associações, e um resultado desse algoritmo pode ser, que está aqui a repetição, a observação de algumas transações, e aqui está o resumo das regras que ele conseguiu identificar. Para que a gente consiga entender aqui o que quer dizer essas regras, eu preciso apresentar para vocês dois conceitos. O primeiro conceito é o suporte, e o segundo conceito é a confiança. Suporte e confiança. Suporte e confiança são dois conceitos que nós aplicamos aqui a essa técnica. Deixa eu ler a pergunta do Daniel aqui. Sim, é exatamente isso, Daniel. Para eu conseguir encontrar ali alguma correlação, eu tenho que ver então que produto que o cara tem, o que ele tem na carteira dele, o que ele já adquiriu, né? E baseado no que ele já adquiriu, eu identificar comportamentos semelhantes, né? Entrar em tipos diferentes de produtos, como a data. Eu imagino que sim, Edson. Eu imagino que sim. Como se a data fosse, não a data especificamente, mas o dia da semana, né? O dia da semana poderia ser um atributo que estaria em todas as colunas, né? Para poder falar assim, aquela compra foi numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira, para poder, numa tentativa de identificar essas associações ligadas ao dia da semana. Esse é o tipo de pergunta que você fez? Isso, tá me ouvindo, Daniel? Estou ouvindo. Pronto, porque fala-se muito da cesta lá, da cerveja e da fralda do Walmart, né? E falam que isso era numa sexta-feira, então eu acho que eles incluíram lá a data, né, para ter esse.
Isso, é só assim, não é a data, né? Um dia da semana, porque se a gente colocar a data, aquela data provavelmente nunca mais se repita, né? Então, o ideal é colocar um dia que vai se repetir, sexta-feira. Aí eu pego todas as sextas-feiras. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que testar. Tá? É possível a gente indicar quais são as variáveis que serão testadas, né? A gente inclui uma coluna como esse dia da semana e ver, tira e vamos ver também como acontece. Porque a inclusão de atributos muito específicos vão afetar diretamente uma métrica que é a métrica de suporte, que eu vou falar agora. O que é o suporte? Eu estou vendo aqui, eu vou fazer a leitura de um deles primeiro, ok? E ele identificou uma cesta de compras, que é aquela cesta de compras completa. Digamos que ele tinha olhado aqui 500 casos, né? Então, eu tenho um suporte, eu estou aqui verificando só as combinações de compras que aconteceram. Ainda não é o modelo pronto, ainda não é a regra pronta. Okay? Eu estou dizendo que eu tenho 25% da minha base de dados com uma cesta cheia. Suporte, então, ele indica a quantidade, né, percentual de ocorrências no universo todo. 25% dos clientes que fizeram a transação comigo aqui fizeram uma compra com 4 produtos. Quanto maior o suporte, maior a recorrência daquela observação. E a outra métrica é a métrica confiança, que vai vir logo em seguida aqui quando eu for falar do resultado do modelo. Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar suporte. Suporte, se fosse, por exemplo, de 100%, quer dizer que todo mundo que entrou aqui saiu com pelo menos aquele item. Suporte de 100%. Todo mundo tem aquele item. Suporte de 100% não vai me dizer muita coisa. Se todo mundo comprou, não tem como eu discriminar, né, o comportamento diferente se todo mundo já compra aquele produto. Né? É a mesma coisa de na hora de montar essa base de dados, eu montar uma base de dados com o dia da semana, igual você sugeriu, e só colocar informações de sexta-feira. Se todos são sexta-feira, vai dar 100% de suporte, não faz diferença nenhuma. Não vai ter suporte zero. Né? Suporte zero é que nem existe aqui na minha massa de observação. E no carrinho de mercado o suporte tende a ser bem baixo. Eu não entendi a pergunta, mas deixa eu tentar responder aqui. Quanto maior a quantidade de combinações de produtos, né, menor vai ser o suporte. Né? Aquela configuração, ela aconteceu poucas vezes. Vou pegar aqui um que seja pequeno. A pessoa comprou aqui só o item 2 e o item, só o item 2 e o item 4 não. O item 2 com o item 4 juntos, está nessa linha aqui. Eu tenho, opa, apaguei ele aqui. Eu tenho 25% dos casos tem também lá o produto 2 e o produto 4. Ok? Um mercantil tem muitos itens. É mais ou menos isso sim. Se eu olhar aqui, quanto maior for a quantidade de itens que eu estou perguntando suporte, né, menor vai ser aquele suporte. Quando eu coloco um item só, já a tendência é que aumente a quantidade de suporte. Né? Eu estou perguntando quantas vezes o item 1 apareceu na cesta? 87%. Quantas vezes o item 2 apareceu? 50%. Quantas vezes o item 3? Aliás, não sei se é um, acho que é isso mesmo. Eu não estou conseguindo enxergar, está muito pequeno aqui para mim. Deixa eu aumentar aqui a lupa. Aumentou aí para vocês também? Ou aumentou só na minha tela? Aumentou aí. A vista está cansada hoje. A vista está tudo cansado hoje, mas vamos lá. Aqui. Quando eu falo que o item 1 tem um suporte de 87%,
É porque aquele produto apareceu em 87% das compras. É o produto mais consumido. O item 4 apareceu com 37% de suporte. É o produto menos consumido naquele supermercado. Essa combinação aqui, produto 1 com produto 2, apareceu 50% das vezes. Produto 1 com produto 3, 62%. Quando o cara compra um produto só, o que ele mais compra é o produto 1. Quando ele compra dois produtos, o que ele mais compra é a combinação produto 1 com produto 3. Quando ele compra 3 produtos, tem um empate aqui. Ou ele compra produto 1, 2 e 3, ou produto 1, 3 e 4. E quando é que isso ocorre? Em 37% das vezes. E quando ele compra todos os produtos, né? Aí é o máximo de combinação. Acontece em 25% dos casos. Então, suporte, valor alto, representa, assim, é importante para a gente um suporte alto na regra, que mostra que aquilo ali acontece muitas vezes. Tem mais chances daquela observação ser uma observação real. Imagina o seguinte, uma regra aqui. Eu fiz toda a avaliação e disse o seguinte: toda vez que alguém comprou uma chave de fenda e um quilo de chuchu, esse cara também comprou um par de sandálias. 100% das vezes que alguém comprou aqui, né, o que eu falei aqui, primeiro item, já esqueci. Toda vez que alguém compra aqui um quilo de chuchu, vamos ver se vocês estão prestando atenção, mais uma chave de fenda, obrigado Edson, ele também comprou um par de sandálias, 100% das vezes. Nossa, eu vou então lá, vou fazer um kit aqui que é chave de fenda, chuchu e sandália para vender. 100% das vezes acontece isso, legal. Aí você vai olhar o suporte. Eu tive 1000 clientes que entraram na loja hoje. Só um cliente comprou chave de fenda e chuchu. Entendeu? Só um cliente comprou chave de fenda e chuchu, e nesse caso levou a sandália, né? O suporte é 1 sobre 1000. Ok? É 0,1% de suporte. Entendeu a questão do suporte? Às vezes, mesmo tendo uma regra muito forte, se o suporte for baixo, ele não serve muito para definir estratégias de abordagem. Tá. Então, olha só, aqui ele vai gerar então essas combinações, essas regras, e as regras a gente vai ler da seguinte maneira. Toda regra vai ter o lado esquerdo e o lado direito. Lado esquerdo, né, left side on hand, vai dizer o seguinte, a partir disso, chega na consequência que é do lado direito. As regras que o modelo gera para nós é dessa forma. Tem um conjunto de itens do lado esquerdo que trazem como consequência um conjunto de itens do lado direito. Então a regra 1 aqui, filé parmegiana, chega em fritas, é a mesma coisa de batata frita e filé parmegiana, porque os dois são iguais aqui, tá certo? Não dá para... aqui nesse caso, os dois lados são iguais, mas um é a causa e o outro é consequência. Quando eu estou falando de regras que envolvem só um item, vai ser a mesma coisa, tá? Mas nem sempre vai acontecer dessa forma, com apenas 2 ocorrências, tá? E, no exemplo anterior, os 87% do... Vamos voltar aqui. Quando eu pergunto qual que é o suporte da ocorrência do I1, eu estou olhando, não importa se ele foi comprado sozinho ou não. O suporte do item 1 é de 87%, é porque ele apareceu 87% em 87% das compras.
Aí juntou tudo. Comprou sozinho só o I1, comprou o I1 com mais outro item, uma cesta de 2 itens. Pode ser uma cesta de 3 itens, né? Então o I1 mais 2 itens diferentes. Ou ainda naquelas cestas que tinham 4 itens. Tá? Quando calcula o suporte, eu estou só perguntando quantas vezes aquele item apareceu na cesta de um cliente. Não estou perguntando quantas vezes ele apareceu sozinho. Sim, quantas vezes ele apareceu. Só isso. Isso. Quando eu pergunto suporte, eu estou perguntando suporte à ocorrência daquela configuração. Então, esse caso aqui às vezes que ele apareceu sozinho. Nessa segunda coluna aqui é diferente. Qual que é o suporte da combinação item 1 com item 2? 50%. Quer dizer que em 50% dos casos teve o I1 e o 2. Só que ele também vai contar a hora que apareceu o 1, o 2 e o 3, o 1 e o 2 e o 4, e ainda o 1, 2, 3 e 4. Ok? Por isso que o suporte aqui, se você for vendo, o suporte com um item só, ele é maior do que o suporte com 2 itens, que é maior do que o suporte com 3, que é maior do que o suporte com 4. Ok? Esse suporte aqui de 25% com 4 itens, eu nunca vou ter um suporte de qualquer um desses 4 aqui menor do que 25%. Não tem jeito. O limite mínimo desses caras aqui vai ser 25%. E se ele já aparece junto, né, os 4 com 25%, sozinho ele também vai aparecer no mínimo 25% do tempo. Ok? Então, a questão do suporte é isso, a quantidade de vezes que ocorreu. Eu estou olhando o item sozinho. Agora vem a confiança. A confiança tem a ver com a consequência da minha abordagem. Eu posso falar o seguinte, olhando aqui por itens. As cestas que tinham o produto A e o produto B também tinham o produto C. Essa é uma regra. Isso após observar, esse é o resultado do modelo, né? As cestas que tinham o produto A e o produto B também tinham um produto C. Quantas vezes? Aí vem as outras duas informações. A confiança. Se eu digo que a confiança é de 80, ou 0, geralmente vem o número entre 0 e 1, né? 0,8 foi a confiança. Quer dizer que em 80% dos casos, onde se comprou o produto A e o produto B, também comprou o produto C. Essa é a informação relevante. A confiança dessa regra. 80% das vezes que eu afirmar essa regra, ela vai ser verdadeira. Ok? Mas eu preciso combinar a confiança com o suporte. 80% de confiança, mas apenas 0,1% de suporte. O que quer dizer isso? Olha, toda vez que alguém compra o produto A e o B, também compra o produto C. Só que a combinação produto A com produto B só aconteceu 0,1% nas observações que eu vi. Tá joia? Então, quando eu falo de suporte, eu estou falando do suporte do lado esquerdo da regra. Confiança, eu estou falando da minha taxa de certeza do lado direito da regra. Exemplo aqui. Eu coloco também aqui A, vírgula B, vírgula C, vírgula E. E aí falo que toda vez que eu comprar o produto A, o D, o C e o E, o cara também compra o produto I. Com a confiança de, sei lá, 100%. 100% de confiança. Comprou o produto A, o D, o C e o E,
todas as vezes que eu observei esse conjunto, né, esses 4 elementos do lado esquerdo, ele comprou também o produto I. Qual que é o suporte disso? Vou lá e colocar aqui. Se o suporte, por exemplo, for... vou pôr na linha de baixo aqui, que acho que não vai caber. Suporte de... Eu vou mudar esse valor aqui, mas se eu colocar com suporte de 60%, é uma informação valiosíssima, é um achado aqui. É quase que montar um kit pronto para ser vendido. Eu, além de perceber que toda vez que comprou esses 4 produtos aqui, né, o suporte acontece, a quantidade de ocorrências dessa combinação é muito alta. Mas não é o que geralmente vai acontecer. Confiança muito alta, normalmente, vem com suporte muito baixo. Isso aconteceu pouquíssimas vezes. Vamos com um exemplo de Paulista. Né? Paulista, se você vai na loja e comprou aqui, sei lá, chopp, na rodoviária nossa aqui, pastel. Toda vez que eu compro pastel, aqui na rodoviária de Brasília, o cara também consome caldo de cana. Ok? Isso eu estou observando as transações diárias ali. Comprou pastel, comprou caldo de cana. Qual que é a confiança? Confiança de 90%. Ok? E qual que é o suporte disso? Então, olhando a quantidade de operações lá, eu vejo que o suporte, isso é, qual a quantidade de compras onde aparecem o pastel, ok? Então, o suporte disso daqui pode ser algo até um pouco mais alto que isso daqui, 0,95%. Eu digitei o 5 aqui, não apareceu, agora apareceu. Tá certo? E o cara vai lá e faz... Amigo, já que você já compra pastel e caldo de cana, vou fazer aqui uma promoção juntando pastel e caldo de cana. Já compra logo os dois. Então, aqueles 10% que não compravam, provavelmente vão acabar comprando. Vou aumentar ainda mais essa combinação. Tá joia? Por que a gente cria modelo para isso? Quando a gente tem, pessoal, poucos produtos para serem avaliados, a gente vê lá um supermercado ou uma lojinha que vende 3 itens, 4 itens. A gente faz isso aí na mão. Na mão a gente calcula qual é a confiança dessas combinações. Agora, e com poucas transações, né? Agora você vai para o supermercado que tem 1.000 itens, 2.000 itens à venda e tem 5.000 vendas por dia. Como é que você resolve essa combinação? É muito difícil. Matematicamente, se eu for olhar todas as combinações possíveis e for tentar encontrá-las, é um conhecimento muito alto de complexidade para eu avaliar essa situação. Okay? Olhar todas essas combinações. Então, a gente vai para a modelagem mesmo. Então, qual é o nosso objetivo aqui, então? Era encontrar essas associações. E agora eu vou encontrar as associações avaliando a confiança e o suporte daquela regra. Confiança é o percentual de vezes que aquela relação, que aquela combinação existiu. Lado esquerdo tendo como consequência o lado direito. Isso é a confiança. O suporte é a quantidade de ocorrências, né, proporcional, percentual, da ocorrência do lado esquerdo. Esses exemplos podem ser usados em casos de venda. Venda casada é um termo não é legal, é uma venda combinada, né? Uma venda combinada, venda associada. Venda casada é proibido. Então, venda casada é obrigar o cliente a comprar o produto A e o produto B. Isso é venda casada. Uma venda combinada, uma venda associada, dando a oportunidade dele escolher, aí a gente não vai ter problema legal.
Mas a ideia realmente para oferecer a combinação, né? Estou me abstraindo das regras que regem aí as leis de consumo. Quando eu compro um eletrodoméstico, te empurra um seguro. Não sei, isso aí eu não sei, eu não posso avaliar a estratégia já utilizada com os resultados desse modelo, é o contrário. Eu analiso as regras existentes, regras de associação existentes no meu conjunto de transações, e a partir dessas regras eu posso, então, às vezes não é nem oferecer o produto de forma casada, mas deixar o produto próximo um do outro. Tá? Só o fato de deixar próximo um do outro já melhora isso. Não quer dizer que ele comprou. Eu não estou olhando aqui, a gente não avalia a motivação da compra. Eu não sei por que ele comprou o produto A, B, C e E. A gente não avalia isso. Isso aqui não é uma modelagem preditiva. Eu só estou fazendo a descrição. Comprou o produto A, B, C e E, também compra o produto I. Ponto. Também comprou, perdão, né, no passado, pretérito. Então, não me importa a motivação aqui. Eu estou olhando, fazendo uma análise do que ocorreu. Certo? Eu ia falar aqui uma coisa sobre isso, eu acabei me esquecendo. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas tem a ver com essas combinações. O que eu estava falando aqui. A regra não necessariamente pode ser apenas ofertar o produto junto com o outro. Tem um supermercado aqui em Brasília, isso quem me contou é um colega, inclusive, que trabalhava com a gente no banco, não preciso dizer o nome dele aqui, mas ele prestava consultoria para a gente, e ele foi chamado para analisar um problema que está acontecendo numa rede de supermercado local daqui de Brasília, mas que tem vários supermercados aqui. A venda em uma das unidades havia caído demais a conta. Então, uma determinada unidade dela havia caído então, o faturamento, e chamaram ele para verificar, fazer um BI na época, era um BI, para enxergarem o que estava acontecendo. E ele rodou um algoritmo que a gente chama de a priori, que é o que a gente vai ver hoje, para ver quais eram os produtos mais vendidos, para tentar formar novas promoções. A tentativa era essa, de fazer uma venda combinada, né? E aí, uma das regras mais fortes que eles encontraram logo no início das análises envolviam compra de pãozinho francês. O pão francês estava ali em praticamente todas as compras. Então apareciam regras como comprou pão francês, comprou presunto, comprou pão francês, comprou manteiga, comprou pão francês e presunto, também comprou requeijão. Então ele via o suporte do item pão francês, sozinho, era muito alto. E o que tinha acontecido naquele supermercado? O forno tinha estragado. E já tinha quase um mês que eles tinham parado de vender o pão francês. E aí, o pão francês estava associado à maior parte das compras. Muitas pessoas iam lá para comprar o pão e, ao comprar o pão, compravam outros produtos. O pão parou de ser vendido. A pessoa foi uma vez, duas. A partir dali, começou a ir numa outra padaria, num outro supermercado, e por isso que a venda ali caiu. E aí a pessoa não queria comprar alguns produtos num supermercado sem saber se conseguiria comprar pão em outro local. Então, deixa para comprar o presunto, o requeijão, a mussarela, onde eu comprar o pão. Então, não serve só para a gente ofertar novas coisas. E serve também para eu identificar qual que é o meu maior suporte, isso é, qual que é o produto que tem a maior recorrência dentro da minha instituição. Esses produtos com maior suporte, né, tendem, então, eles precisam ser valorizados, é a característica, é a marca daquele local. Certinho? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, e eu quero que vocês me respondam se é confiança ou se é o suporte que eu estou me referindo.
Tudo bem? Então, quando eu cheguei lá, a história do Walmart, eu faço a seguinte afirmação. 90% das vezes que alguém comprou uma fralda numa sexta-feira, também comprou cerveja. Esses 90% se referem à confiança ou a suporte? Confiança está sempre associado à consequência, né? Agora, se eu digo que a venda de fraldas nas sextas-feiras representa 15% da minha venda. Esses 15% são suporte, ok? Então, falar de suporte, eu estou falando do lado esquerdo da regra. Falar de suporte, então é dizer do lado esquerdo da regra, está aqui, isso daqui é o suporte. Esse lado de cá, os números, as probabilidades associadas ao lado direito é a confiança. Por que a gente precisa saber desses conceitos? Que na hora que eu for rodar um algoritmo, imagina você no supermercado que tem lá 1.000 itens, 2.000 itens, analisar as vendas da Amazon. A quantidade de combinações é gigantesca. Então, para que esse algoritmo seja performático, para que você consiga de alguma forma usar os números que você acabou de descobrir, eu tenho que informar para o meu algoritmo alguns limites mínimos de confiança e de suporte. Toda vez que eu for rodar meu algoritmo aqui, ele é um algoritmo não supervisionado, ok? Não tem um rótulo aqui para eu determinar, se não tem rótulo, eu vou falar para ele, descubra as regras em cima dessa base de vendas, mas só me mostre aquelas que tiverem pelo menos 60% de confiança e pelo menos 10% de suporte. 10% inclusive é um valor muito alto se eu tiver uma quantidade muito grande de tipos de produto. Toda vez que eu vou fazer, então, resumindo, essa modelagem, essa obtenção de regras, eu vou ter que definir qual que é a confiança mínima que eu estou querendo encontrar e qual é o suporte mínimo. O padrão aqui, a gente até começa fazendo as consultas com confiança acima de 50% e suporte, eu tenho que colocar um valor alto e vou abaixando, 50%, 40%, 30%, porque é comum, se você rodar logo de primeira, confiança 50%, suporte 50%, não vai vir nada. Mas por conta do suporte, tem um número muito pequeno de ocorrências. Suporte também, deixa eu ver aqui, Edson, dizer a porcentagem de vezes que a cerveja e fralda são vendidos juntos. Seria suporte se eu apresentasse a seguinte regra. Vou colocar aqui. Toda vez que alguém comprou fralda e cerveja, comprou carne. Ok? Aí eu venho e falo o seguinte. A confiança disso daqui... Eita, não vai caber aqui na tela. A confiança é de 60%, então 0,6. E o suporte é de 10%. Quer dizer, esse suporte quer dizer, nesse caso, que fralda e cerveja foram vendidos juntos em 10% dos casos. Ok? Nesse caso, tá? Isso é, fralda e cerveja estão do mesmo lado da sua equação. Então, é o percentual de vezes que eles foram vendidos juntos, sim. Aliás, percentual de vezes que eu encontrei essa combinação, observando todas as transações da minha instituição. Era isso mesmo. Ok, pessoal? Acho que a gente pode parar agora para poder
ir para o nossa aula prática e ver essas situações ocorrendo. Alguém tem mais uma perguntinha para a gente fazer os 15 minutinhos? Importante aqui é sair sabendo o que é confiança e o que é suporte. E o objetivo disso que é encontrar as associações. Beleza? Um okzinho aí para mim, por favor, para ver se a gente pode ir para o intervalo ou se ainda tem alguma dúvida para ser resolvida agora. Ok? Yes, beleza. Tássio está aí ainda. Alexandre chegou um pouquinho depois. Ok, Tássio voltou. Então tá bom, pessoal. Vamos fazer só uns 15 minutinhos então e a gente já volta para trabalhar aqui com o R nesses exemplos. Certo? Vou parar aqui a nossa gravação e já voltamos em 15 minutos.